Você está no canal Navio de Levezas. Me chamo Vanessa Barbieri. E eu sou Beth Liperti. Estamos aqui mais uma vez juntas, isso mesmo. Decidimos que 2024 faremos mais vídeos juntas do que separadas, não é mesmo, Beth? Novos desafios e coisas novas apresentando aqui no nosso canal. A Vanessa aqui, que adora um roteiro, ó, tá sem nada aqui. E o meu desafio é esse, Beth, conseguir a espontaneidade que eu sempre tive, mas estava um pouco insegura em alguns vídeos por conta de valorizar muito o conteúdo. Mas agora eu vou valorizar a leveza, porque a leveza é um processo. E, como eu disse no último vídeo, que estávamos juntas também, não criamos esse canal para ditar regras e nem para mostrar uma vida perfeita, porque nós não temos uma vida perfeita, nós estamos construindo a nossa leveza também, não é mesmo? E eu também estou aceitando desafios de não me prender também ao papel, ao conteúdo sim, mas ao papel não. Muito bom. E hoje é dia de falar sobre alguns filmes, a Beth escolheu um, eu escolhi outro, vamos comentar quais são as similaridades que eles têm, e a Beth vai apresentar agora algumas informações iniciais sobre o filme que ela escolheu. Eu escolhi O Show de Truman. Esse filme, ele foi lançado em 1998, mas acreditem se quiser, eu só tive contato com esse filme agora, no final do ano passado. Uau. E fiquei encantada com ele. O protagonista desse filme é o Jim Carrey, e ele tem 1h e 43 minutos de duração. Mas mesmo sendo um filme que foi lançado lá em 1998, ele continua muito atual. O gênero desse filme é comédia-drama. Beth, você sabe dizer em qual plataforma está disponível para assistir? Pela Prime Video, mas lá eu aluguei, não é gratuito. Eu acho que depende do plano, né? Alguns filmes, por serem antigos, viram clássicos. Então, olha lá nossa caneca. Mostra aí, Beth. Nossa, já faz aquele leitura assim. Isso. E mostra por dentro que ela é azulzinha. Ó, que caneca linda. A minha não chegou ainda. Karen do céu, cadê minha caneca rosa, mulher? E por conta disso, os streams, eles acabam cobrando os filmes mais antigos mesmo, e não deixam disponíveis. Muito bem, Beth, eu vou falar do meu agora. O filme que eu vou trazer se chama Dr. Kevin, disponível também na plataforma de streaming Prime Video, já é do ano de 2014, Beth. Olha que diferença com relação ao seu. O nome do protagonista é Vinay Virmani. Hoje ele tem 38 anos, nasceu também no Canadá e tem uma performance nesse filme maravilhosa, Beth. Ele envolve bastante a gente e o gênero é comédia. Tem um pouquinho de drama, mas ele é intitulado apenas como comédia. Certo, eu vou falar aqui um pouquinho, então, da história do Show de Truman. Truman é o personagem do Jim Carrey e ele tem uma vida feliz. Ele é casado, ele vende seguros, ele tem o carro dele, ele compra jornal todos os dias, ele é muito simpático, conversa com os vizinhos, se dá bem com os amigos de trabalho, tem um melhor amigo. Em um momento do filme lá, ele conheceu uma moça chamada Lori. E essa Lori, ela contou para ele que o que ele vivia não era verdade. Ele não entendeu bem, mas o pai de Lori tirou essa moça de lá da cidade, levou embora, porque ele falou que ela era louca e precisava de tratamento. Mas Truman começou a perceber algumas situações estranhas que ele nunca tinha percebido. Ele já estava com 30 anos. E, na realidade, o que acontecia com Truman é que ele vivia num reality show. Só que todos os participantes daquela cidade eram atores e a cidade era cenográfica. Mas Truman não. Truman, ele acreditava que aquela era a vida dele. Por que isso aconteceu? Porque ele foi adotado, desde antes de nascer, já foi prometido e adotado por uma empresa que ia rodar o filme.
E aí mostra nesse filme, ele desde pequenininho, com os sonhos, os desejos dele de infância, e o diretor sempre foi criando formas de prendê-lo naquele local. Por exemplo, eles vivem numa ilha. Nessa ilha, o único jeito de sair de lá é sair através do mar. E o que ele fez numa determinada época? Ele matou o pai de Truman no mar, eles estavam num barquinho, e aí o Truman acreditou que ele era culpado pela morte do pai, e ele tinha medo, ele desenvolveu um medo de água, dessa forma ele não conseguiria sair nunca daquela ilha, né? E ele era monitorado 24 horas por dia, isso aconteceu por 30 anos. Aos 30 anos, ele começou a despertar, a entender o que a Lori falou para ele, a perceber, assim, padrões de comportamentos, a identificar sinais ali, um holofote que cai, que é identificado como uma estrela. E ele não tinha muita referência, porque ele não conseguiu ter uma vida normal, a vida dele era toda cenográfica. E aí, daqui a pouco, eu comento o que aconteceu. Eu não vou mais dar spoiler, não vou mais contar sobre o filme, mas vou fazer alguns comentários. E você, Vanessa, como que é a sua história? Você sabe que faz tempo que eu não assisto esse filme, e você agora comentando sobre ele, deu vontade? Porque, né? Cada vez que você assiste um filme, você tem uma percepção nova, uma sensação nova. Eu adoro filme que deixam sensações boas ou ruins, porque se deixaram é porque são assuntos que você precisa parar para refletir sobre. Sim. Esse filme, ele apresenta o que eu vou trazer, que é do Dr. Campbell, um médico indiano, Beth. Ele se forma lá na Índia e percebe que ele pode viver uma vida diferente. Então ele vem para o Canadá para tentar ser um médico, não dos astros ou das estrelas, mas um médico diferente do que ele seria se estivesse na cidade dele. Ele tinha parentes aqui e isso facilitou que ele viesse. Porém, contudo, entretanto, como já aconteceu com muitas pessoas que saíram de sua terra natal em busca de oportunidades, ele teve as dificuldades dele. E nesse momento que ele teve essas dificuldades, ele não tinha o que fazer, ele precisava trabalhar. Não conseguiu ser contratado nos hospitais, ele acaba aceitando a oportunidade de trabalhar como taxista, o que não é único e nem a primeira vez na Terra. Um homem formado em medicina necessita atuar em outra área por conta de dificuldades, não é, Beth? Sim. Ele começa a trabalhar. E curiosamente, até porque quando você tem um chamado, quando você tem um propósito, você não vai conseguir se esconder muito disso. Talvez Truman sim, eu não queria fazer nenhum comparativo, mas não consigo, Beth, porque foram 30 anos escondidos, mas tem sinais que vão te ajudar a compreender o que você deve fazer. Curiosamente, uma mulher acaba dando à luz no carro dele de táxi. E ainda bem que ele, como médico, estava ali para ajudá-la, Beth, porque eles não estavam perto de hospital, não. E esse fato desencadeia muitas situações, inclusive um incômodo interno nele, de o que eu faço? Eu amo a minha profissão. E aí é que entra, né, uma atitude que vai ser avaliada durante o filme como uma atitude lícita, que é ele exercendo a medicina dentro do táxi, junto com os passageiros. Não bastasse ele dar as dicas de uma dor aqui, outra dor ali, ou até mesmo consultas dentro do táxi, ele começa a receitar medicamentos. Quando você olha por um ângulo de, mas isso é inaceitável, você olha para o outro ângulo. O amor com que ele faz cada atendimento deixa você tocado a ponto de você questionar o quão aquilo é bom ou não. Até que um fato acontece, do qual eu não comentarei, e que muda toda essa história, e que pode trazer para você um final não surpreendente. O ponto aqui é, quando tem esse chamado e você
já escutou esse chamado, que está aqui nos acompanhando? Se não, quer escutar? O filme mexeu muito comigo porque fez justamente essa reflexão. Eu estou hoje onde eu quero estar, e esse estar traz o conforto de um chamado, de um propósito sendo realizado, ou ele ainda é só o caminho para o propósito? Se ele é o propósito, show! Se ele é o caminho para o propósito, melhor ainda. Se eu não sei nem aonde eu tô, que bom que eu não sei, porque eu descobrindo isso, vou buscar um caminho. Eu ainda quero fazer alguns comentários, mas eu quis dizer mais ou menos como é o filme e deixar aquela curiosidade. E você sabe que é muito parecido com o Truman. O Truman não sabia nem onde estava, mas ele estava em busca também de alguma coisa, né? Apesar de ser feliz, ele descobriu que ele precisava de algo mais, né? Eu queria só colocar, para finalizar o comentário do filme, houve um jornalista que perguntou para o criador de Truman, do show de Truman, por que Truman passou 30 anos sem perceber que estava num reality. E ele deu a seguinte resposta, eu vou ler. Nós aceitamos a realidade do mundo com o qual nos defrontamos. Ou seja, a gente se acostuma com aquele mundo que a gente recebeu sem questionar, e o Truman não questionou por 30 anos. E eu só queria colocar que esse filme lembra muito a vida real. Eu acho que a gente se identifica muito, você já assistiu o filme, você sabe, a gente se identifica muito em alguns trechos do filme que daqui a pouco eu comento. É muito fácil se esconder, é muito fácil deixar as atitudes para que os outros tomem a frente, porque aí se vier uma negativa, uma contrariedade, é o outro que vai ter que justificar, argumentar. E aí, como fica a sua postura mediante isso? Que foi um pouco o que aconteceu, essa vida passiva que ele levou por 30 anos foi maravilhosa. Você, apesar de ter um compromisso como médico, você assumir um táxi e falar, vou transportar as pessoas, tá tudo bem, o que eu posso fazer? O hospital não me aceitou? Não, o tempo todo ele estava sendo cutucado para olhar além, que eu acho que é o que você vai comentar do Truman, olhar além, cadê os sinais que estão ali, né, no dia a dia? E as adversidades, foi algo que você comentou comigo, eu queria relembrar. Você comentou sobre como é fácil ficar escondido e quando surgem as adversidades, eu coloco o outro para resolver ou eu encaro. Mas e se me incomoda a ponto de eu não querer olhar? Eu deixo o outro resolver, mas e aí? Por que Truman, o show de Truman ficou 30 anos em cartaz? Porque fazia sucesso. E por que fazia sucesso? Porque pessoas assistiam. Lá no filme você vai ver quando você assistir. Pessoas assistindo, passando a noite assistindo, porque eram 24 horas, pessoas no bar iam se divertir, fazer o seu lazer e ficavam assistindo o show e torcendo por ele. Por que pessoas fazem isso, né? Uma das causas que a gente pode imaginar é que essas pessoas não querem ver de frente a sua própria vida e buscam aí viver a vida do outro, torcer pelo outro, ao invés de torcer para si própria e viver a sua própria vida. O tempo que ela perde acordada ali, duas mulheres assistindo, uma acabou dormindo, a outra acordava para mostrar para ela que ela estava perdendo, né? Então, assim, esse é um jeito também da gente se esconder, né? Estamos encontrando aí coisas muito semelhantes, né? Sim, sim. Gostei demais, demais. Que é o que a gente está vivendo nesse momento. Nós estamos em janeiro de 2024 e muitas pessoas do nosso país estão centradas em um programa como esse que você citou. Errado ou não, a gente não está aqui para falar sobre isso, a gente quer que todos vocês tenham uma vida leve. A preocupação é o tempo está passando igual para todo mundo. E o que a gente faz com ele? É de qualidade? É para o nosso bem-estar mesmo? Tem que ser. Tem que ser para o nosso bem-estar, mas tem que ser também para a nossa busca de desenvolvimento. Pelo menos é o que eu e a Beth sempre
fazemos ali diariamente, buscar nos desenvolver, aprender mais. Ela fez a mentoria o ano passado, eu tenho refletido muito sobre muitas coisas, muita coisa nova acontecendo, e eu precisando processar tudo isso. E você? Né? O que você tem feito com o seu tempo? Além da questão das pessoas assistirem um reality para se esconder, existe a questão da mídia. Isso é uma crítica que o filme faz, porque você vê em diversos momentos ali pessoas utilizando roupas que os personagens estão utilizando, ou você vê pessoas consumindo a bebida que os personagens estão utilizando. E é isso que um reality nos passa, né? A gente vai assistir para se esconder, ou para não lidar com alguns problemas que temos, vamos lidar com o outro, vamos torcer pelo outro, e vamos acabar sendo incentivados a consumir. É interessante essa conscientização que aconteceu, o Truman começou a ter, né? Mas para ele ter essa conscientização, ele precisou modificar muitas coisas que vão aparecer da nossa vida diária também, né? Aquela rotina que ele tinha, mas assim, lembra muito a gente, quem nunca começou a se perceber numa rotina que queria modificar, ou traumas, crenças limitantes que nos impedem de avançar, de viver a nossa vida, de fazer o nosso melhor, por esbarrar em uma situação de infância que talvez a gente precise resolver. O despertar da consciência que o Truman começou a fazer, mesmo sem saber onde ele estava inserido, mas ele começou a perceber sinais de que alguma coisa não estava boa. E falei já dos espectadores, dos consumidores, e eu gostaria de deixar aqui algumas perguntas para reflexão, baseado no filme. O quanto nós somos influenciados, seja por uma TV, por uma pessoa, qual é o grau de influência que nós temos na nossa vida? O quanto somos nós que dirigimos a nossa própria vida ou nós delegamos para outro fazer? E a manipulação que acontece, seja dos meios de comunicação, ou seja por pessoas próximas, que a gente acaba deixando, acaba permitindo, acaba nem percebendo. São essas 3 perguntas que eu gostaria de fechar aqui a nossa conversa, que eu extraí desse filme que eu assisti, que eu achei muito interessante, ao mesmo tempo uma boa reflexão para a gente fazer para a nossa própria vida. Muito bom, Beth. Bom, a gente termina esse vídeo e as pessoas têm muitas perguntas para refletirem. E é essa ideia, né, que nós possamos ser esse recurso que troca, leva, né, a possibilidade de se ampliar a visão. E esse filme, O Show de Truman, apesar de ter essa reflexão profunda, eu vi muitos locais utilizando para estudos mesmo, para estudos psicológicos, emocionais aí, ele acaba sendo leve para assistir, eu acho que pela presença do Jim Carrey aí, então acaba sendo alguma coisa que a gente consegue assistir com leveza, mas é importante a reflexão também, eu achei assim bárbaro. O Dr. Campbell também traz esse conceito também de análise para as nossas decisões. Então, são realmente 2 indicações que nós deixamos aqui. Para quem não assistiu, assim como a Beth, muitos podem não ter assistido. A plataforma está lá, tem outros recursos também. Tem pessoas que possuem esse filme, e de repente tem um amigo que tem, pode emprestar para você. O importante é acessar esses conteúdos e depois, se quiser, deixar algum comentário aqui para a gente, né, Beth? Gostou? Isso, deixem comentários aí o que vocês acharam, se vocês se sentirem à vontade de deixar. Nós vamos gostar muito de ouvir o que vocês pensam a respeito dos filmes, né? De complementar os nossos comentários. Muito boa, Vanessa. Nós queremos interagir mais, e para interagir mais nós precisamos que vocês comentem com a gente algo. E aí nós possamos entender também como seguir esse novo caminho do canal com vocês, não é, Beth? Certo, é isso mesmo. Muito bem, então, muito obrigada pela atenção de todos. Beth? Obrigada por nos acompanhar até aqui. Então, desejamos que vocês tenham, como eu sempre falo, uma nova vida leve. Como que é, Beth? Tchau, tchau. Tchau, tchau.